E vem conferir uma análise do capítulo 382 de Berserk. E saiu o capítulo 382 de Berserk. E eu admito que foi um capítulo que me decepcionou um pouco. Afinal, considerando que demorou tanto tempo para lançar capítulos de Berserk, eu imaginei que a história iria andar um pouco mais nesses capítulos. O capítulo passado colocou alguns bons pontos para o futuro, mas quando você pensa nesse, parece mais um capítulo de transição, onde muita pouca coisa aconteceu e até o capítulo foi mais curto que o normal. Mas bom, o capítulo começa da mesma forma como o último se encerrou, com o Guts e os outros indo para uma floresta, sendo escoltado pelos monges. Escoltado é muito forte, e quando você pensa em escoltado, você pensa em alguém que precisa ser protegido. No caso do Guts, os monges e quem está na sua volta com o Shan tem tanto medo do que ele pode trazer de perigo por causa da marca da maldição, que acabam até controlando ele como se ele fosse realmente um preso indo para uma prisão. Nesse começo ainda continua o mistério de aonde ele está indo, aonde estão levando e por que ele está indo lá. E nas próximas páginas a gente vê como os monges têm muito medo e muita preocupação com ele, onde qualquer movimentação ou algum ato errado dele, logo colocam lanças em seu pescoço, e também você pode perceber que existe uma força maior dos monges com medo dele. Aí fica uma dúvida, o medo não é do Guts em si, e sim da marca da maldição. E fica a dúvida, eles estão com esse medo porque eles já conhecem a marca da maldição? Foi porque os Kushans já passaram por algum tipo de sacrifício e isso fez com que eles ficassem naquele estado de medo? E eles também falam que os monges são pessoas que estão praticamente além do tempo ali. Eles mencionam no capítulo passado que os monges são pessoas que eles estão num nível maior do que o imperador Kushan, por causa da forma religiosa como o Berserk trabalha toda essa parte e que eu elogiei no capítulo passado. E isso é uma coisa que chamou muito minha atenção nesse capítulo. O medo da marca da maldição. Eles sabem o que vem depois daquilo. E eles sabem por quê? Porque eles têm algum contato com eles? Porque eles gostam de um outro Deus? Tudo isso é muito curioso. Lendo isso, me lembrou até muito um conceito meio de Game of Thrones, vamos dizer assim, onde existia o Deus da Luz e também existia o Deus Vermelho. Esses dois deuses, eles eram fora daquela realidade, daquele reino de Game of Thrones, mas vocês viram que eram pessoas que cultuavam deuses diferentes. E eu fiquei pensando muito sobre isso, lendo o último capítulo e esse. Será que os monges e os Kushans, eles têm um estilo de Deus que se assemelha aos deuses da God Hand, mas que a gente não conhece ainda? Eu acho que esse seria um ponto muito interessante se eles quiserem explorar, que seria essa parte mais religiosa de Berserk. Não que Berserk não tenha explorado isso antes. Do começo ao fim, a gente vê muito essa ideia de religiosidade dentro da obra, e mais do que isso, a gente vê bastante como eles tentam desenvolver isso, como Miura tentava, e agora o novo autor, seu melhor amigo, tenta desenvolver essa parte de religiosidade, que é algo que está nos capítulos, tanto indiretamente na Era de Ouro, e depois fica mais forte quando você tem a Torre Divina, por exemplo, que aí a religiosidade fica mais forte ainda. Então aqui, falando de uma outra região, com outros ideais, seria muito interessante se isso fosse verdade. Essa teoria que eu estou criando aqui, que eles têm um Deus para eles, que seria praticamente o God Hand deles. Isso seria muito interessante, esse conflito de religião, que poderia ir mais forte para Berserk, que está desde o começo, e indo para os seus capítulos, indo mais para o seu arco final, religiosidade é muito importante. Até porque, o que é o Grift, se não a figura de um deus naquele mundo? Seria muito bom se tivesse isso. Até se isso fosse uma desculpa para futuramente o Guts conseguir mais poder para poder lutar contra o Grift. Mas só para deixar claro, eu não gostaria que o Guts tivesse esse tipo de poder deus, porque eu acho que a melhor metáfora no fim de Berserk seria o Guts como um humano derrubando o Grift como um deus. Seria uma metáfora até certa forma bíblica, que seria interessante, do humano que derrota um deus, como alguém que é puro derrota alguém que tem esse ar de um deus, de uma superioridade por causa disso. Por que eu acho isso tão interessante? Porque ele conversa com o Berserk, ele conversa com toda a obra. Se derem mais poder pro Guts, pode ser interessante para nivelar o jogo, mas historicamente, ele humano matando o Grift no final seria mais interessante. Nessa hora parece que o jovem mestre, o Isidro e os outros estão seguindo o Guts pela floresta, mesmo que de forma camuflada, e eles mencionam algo muito interessante.
Esse lugar onde eles vão não é um lugar misterioso, é um lugar onde só os monges de alto escalão podem ir. É um lugar tão fora daquela realidade que pessoas comuns não deveriam poder pisar lá. Que volta ao que eu falei um pouco antes, que seria essa ideia da religiosidade em Berserk e como realmente só pessoas de uma patente tão alta poderiam pisar num lugar tão sagrado como aquele. Logo depois tem duas frases muito interessantes sobre o Daiba. Primeiro, o Daiba menciona que aquele é o fim do mundo. E segundo, ele menciona que aquela estufa onde eles estão já foi praticamente um lugar sagrado, mas que está esquecido naquele ponto. Isso, de novo, entra com tudo que eu falei até agora. Primeiro, chegamos ao fim do mundo. Será que a partir daí, onde o Guts vai ficar, vai ser um lugar onde ele vai conseguir mais poder? É onde ele vai descobrir sua verdadeira força? É um lugar que é esquecido por quê? Porque realmente naquele ponto, eu acredito que ele vai ser o lugar onde a gente vai entender mais da cultura e da religião que acredita, as crenças religiosas que acreditam os Kushans. Vale destacar, eu gosto muito da estética da árvore, porque é praticamente uma árvore quebrada. E se parar a pensar, quando o Ganisha ele acaba sendo destruído pelo Griffith, ele se transforma numa grande árvore que acaba realmente transformando um corredor para eles poderem andar pelos céus. E uma metáfora de uma árvore pode ser algo muito interessante aqui. A ideia de que você destrói uma árvore, aonde ela planta, ela pode crescer te dar ótimos frutos ou frutos terríveis. A metáfora de uma árvore, que dependendo como você criar, dependendo como você plantar ela, ela pode crescer forte e vigorosa, eu acho que é uma ótima metáfora para o grande estufa que eles estão, que é como eles devem guardar aquele grande perigo que eles têm ali, até porque falam que é um lugar que está abandonado, mas já foi muito importante e que ninguém pode pisar. Logo depois eles abrem a porta, o Guts ele é mais uma vez escoltado até lá dentro e o jovem mestre fala: você vai aceitar sim, sem brigar, sem reclamar, você vai entrar e vai aceitar sua morte, porque nesse lugar você vai ser selado para sempre. Aparece o Punk rapidamente e o capítulo se encerra. E como eu falei, mais uma vez, essa ideia de ser selado. E outra, ele foi selado, aquele lugar, se ele está selando o Guts, eles não criaram pro Guts. Provavelmente é um lugar que eles selavam outras pessoas ou selou um ser muito mais poderoso ali. Tudo isso é muito interessante. Como eu falei, o capítulo em si, ele é curto, ele é rápido. Mas, se você parar para pensar, ele apresenta conceitos que, se bem desenvolvidos, pode virar um grande capítulo para um começo de algo interessante. Mas o problema de um capítulo como esse é que a gente fica muito tempo esperando Berserk para ficar só no e se? E se isso for feito? E se aquilo for feito? Como expectativa, ele gera. Como um capítulo de transição, ele até funciona. Mas eu falei, eu ainda espero mais considerando Berserk. Eu espero mais considerando que a volta demora... Se fosse semanalmente, seria um bom capítulo. Esperando mais meses para voltar, vira complicado. A arte está muito boa, criam boas ideias, mas eu ainda espero mais. Curta e fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. Ei, o que achou do capítulo de Berserk? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.